Olá, tudo bem? Para essa questão eu fiz dois desenhos aqui e daí a gente vai comparar as duas situações. Aqui tá o bloco, né? O que a questão fala e a esfera. Aí ele quer um raio incidindo perpendicularmente, né? Eu desenhei só dois raios, porque a gente não precisa desenhar muito para ter a conclusão. E daí ele quer saber como que fica o comportamento desses raios a partir do índice de refração dessa esfera aqui dentro, tudo bem? O primeiro índice aqui que eu vou fazer é menor do que 1,4. Primeira coisa que a gente tem que entender aqui é pela lei de Snell-Descartes, tudo bem? N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Esse N1 aqui seria um N desse paralelepípedo, no caso, né? O seno I é o seno do ângulo de incidência com a normal da esfera, o N2 é o índice da esfera e o seno de R é o ângulo de refração. Considerando o mesmo incidente aqui, né, porque todos os raios vão estar paralelos, então o ângulo de incidência vai ser igual, logo o seno do ângulo de incidência vai ser igual, né? A gente tem que entender que, como aqui também vai ser igual, que já o N1, né, que é o N do meio de fora, não vai mudar, o N2 é inversamente proporcional com o seno de R, porque a multiplicação desses dois aqui precisa ser algo constante, por causa que tanto o N1 quanto o seno de I são iguais. Então, quanto maior o meu N2, menor o meu seno de R. Então, o que significa? Se aqui for maior do que aqui, o seno do ângulo refratado vai diminuir e o raio vai se aproximar da normal. Se o N2 for menor, maior vai ser o seno de R, ou seja, maior vai ser o ângulo. E daí o raio vai se afastar da normal, tudo bem? Lembrando aqui que normal é a reta que forma 90 graus com a esfera. Quando esses raios aqui chegam perpendiculares, como o seno é de 90 graus, então, na verdade é de 0 graus, né, porque forma 0 graus com a normal, que também é perpendicular, então esses raios eles não sofrem desvios, eles entram no meio aqui e permanecem perpendiculares, sem sofrer nenhum desvio, até atingir a esfera. Quando eles atingem a esfera, a gente passa a analisar. Para n menor do que 1,4, vai ser aqui, ó. Lembra aqui, se o n é menor, o seno é maior e o ângulo é maior. Então, esse aqui é o ângulo de incidência e esse aqui é o ângulo refratado. Veja que é como se ele tivesse se afastado da normal, ó. Aqui o ângulo e aqui o ângulo. É como se esse raio aqui ele tivesse vindo reto, né? E ele fizesse isso aqui, ó. Ele se afastasse da normal, tudo bem? Então aqui ele se afastou da normal. E daí aqui ele chegou na divisão entre a esfera, né? Claro que aqui em cima também afastou da normal, também foi mais para cima. Tava vindo aqui paralelo, fez isso aqui para se afastar da normal. Então, quando eles chegam aqui na divisão da esfera com o meio, como eles vão passar de um meio menos refringente para um meio mais refringente, eles vão se aproximar da normal. Então, como a normal está ainda mais inclinadinha, né? Eles que já estavam vindo assim, eles vão fazer ainda mais assim, para se aproximarem cada vez mais da normal. Então, quando o índice de refração é menor do que 1,4, o comportamento do raio de luz ali é divergente. Esses raios eles divergem. Agora vamos analisar aqui com um n maior do que 1,4, tudo bem? Nessa questão aqui os raios chegam paralelos novamente, você pode ver que eles não vão sofrer desvios, continuam o seu caminho normalmente. Quando eles atingem a esfera, o índice aqui vai ser maior do que aqui no meio, então ele vai se aproximar da normal. Então, o raio que estava aqui com o seno de incidência bem alto, ele vai se aproximar da normal e produzir um ângulo de refração menorzinho. Quando ele se aproxima da normal, eles já chegam se aproximando. Aí aqui, ele vai ter que se afastar da normal. Por quê?
porque ele está indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, se ele vai ter que se afastar da normal, eles já estavam vindo assim, eles vão fazer ainda mais para cá. Porque, ó, esse aqui seria o ângulo de incidência, bem pequenininho, e, ó, esse aqui seria o ângulo de refração. Perceba que o ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência. Então, aqui eles vão se convergir, os raios vão se encontrar. Então, para n maior do que 1,4, o comportamento dessa esfera é como uma lente convergente. Por isso que a alternativa certa é a B, que fala que vai se comportar como uma lente convergente se n for maior do que 1,4. Ela vai ser divergente se for menor do que 1,4 e depende sim do valor de n para a gente definir o comportamento desses raios.